Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início a mais um culto de oração, culto de quarta-feira, nosso último culto de quarta-feira do ano. E eu gostaria de ler com vocês lá em Romanos 8, 26 e 27, para que nós não cessemos de orar, para que essa esperança da oração se renove em sua vida. Diz assim, lá na palavra do Senhor: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Perseveremos orando pela nossa nação, pela nossa família, assim como faremos aqui. Então vamos cantar, entregando nossas vidas ao Senhor. Vamos cantar. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos cantar, só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós clamamos a Ti, Deus. Ouve-nos, Pai, com o Espírito Santo que tem gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos como pedir, Deus. Ouve nossa petição, Deus, ouve o nosso clamor pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país, Deus. Sara a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, que nós desejemos estar perto do Senhor, estar junto de Ti em todo o tempo, Pai. Coloca esses desejos em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando.
dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Olá, boa noite, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês aqui nessa atividade de quarta-feira. A propósito, a última quarta-feira do ano, dia 30 de dezembro de 2020. Que ano, hein, queridos? Um ano que nos humilhou. Nós, certamente, no final de 2019, idealizamos uma agenda para 2020 e aí o Senhor se encarregou de mudar completamente as nossas atividades, os nossos agendamentos, os nossos planejamentos. Aprendemos com o Senhor a depender mais dele. Sim, nós choramos em 2020, mas aprendemos a descansar na sua soberania. Nós chegamos no final desse ano reconhecendo que, claro, um ano foi difícil, mas também reconhecendo que o Senhor nos sustentou até aqui e por isso nós podemos olhar para trás e agradecer e louvar a Ele.
essa vai ser a última reflexão de quarta-feira do ano. E nesse próximo período, ou seja, em janeiro de 2021, nós entraremos em recesso com respeito a essas reflexões de quarta-feira. Tudo bem? Vamos à reflexão então. Queridos, eu e você certamente já adotamos algumas atitudes, gestos, ações que agradaram a outras pessoas, não é verdade? Você lembra qual foi a reação da pessoa quando foi agradada por você, seja por atitude, gesto, palavra? Normalmente as reações, elas são diferenciadas, elas variam de pessoas para pessoas. Mas, de um modo geral, há uma reação que é comum àquelas pessoas que são agradadas. E a reação é o sorriso. E eu queria, a partir dessa reação comum na nossa experiência, perguntar para você: o que seria necessário nós fazermos para, digamos assim, arrancarmos um sorriso de Deus? Em outras palavras, o que precisaríamos fazer para agradar ao Senhor? Eu penso que um texto que pode nos apresentar uma resposta é o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Na verdade, nós vamos ler esse texto do versículo 2 até o versículo 8. E nesse texto nós vamos extrair aquele caminho que nos conduz a agradar ao Senhor. Tá ok? Vamos à leitura do texto então? O texto diz assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A igreja de Tessalônica, ela nasceu por volta ali do ano 49 depois de Cristo. É verdade, não há como determinarmos com precisão a data específica desse nascimento, mas de um modo geral há um certo consenso de que foi por volta desse ano que essa igreja nasceu. O texto de Atos, capítulo 17, narra o nascimento dessa igreja. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, vai a Tessalônica e em 3 sábados prega o evangelho nas sinagogas. E a partir dessa pregação, pessoas creem, não só judeus, mas um bom número de pessoas que não tinham nenhuma relação com o judaísmo. E essas pessoas, judeus e gentios, que agora creem em Jesus, formam uma igreja, a igreja de Tessalônica. Passado alguns anos, talvez 2 a 3 anos, o apóstolo Paulo recebe notícias daquela igreja, fica muito contente com as notícias que recebeu a respeito dela e escreve uma carta, a sua primeira carta a Tessalônica. E basicamente o propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta era animar os irmãos, combater alguns opositores que estavam levantando calúnias a respeito do apóstolo Paulo, dizendo que ele era um mercenário, que ele queria se aproveitar da boa vontade dos irmãos em relação a ele. O apóstolo Paulo também tinha o objetivo de consolar os irmãos enlutados, irmãos que estavam perdendo os seus entes, e também tinha o objetivo de, por meio dessa carta, render graças ao Senhor por causa daquela igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele estava contente com aquilo que havia acontecido e com aquilo que ele ouvia a respeito da igreja de Tessalônica. Então, queridos,
É muito importante que nós entendamos que o apóstolo Paulo, por ser apóstolo, ele é um representante de Jesus, um representante autorizado por Jesus. De maneira que, quando ele se alegrava com algo, isso refletia a alegria do próprio Cristo, a alegria de Deus em relação àquela igreja. Por que Paulo estava feliz? Por que Paulo estava contente? Porque ele estava agradado por aquela igreja. O texto nos fala, ele diz assim no versículo 3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E o que os tessalonicenses estavam demonstrando? Eles demonstravam o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão revista e atualizada, nós vemos que aquele grupo traduz essa passagem dizendo a operosidade da vossa fé. O apóstolo Paulo, então, ele manifesta seu contentamento com aquela igreja porque ele percebe, porque ele tomou conhecimento de que aqueles irmãos tinham uma fé operante. Por que essa fé era operante? Veja só o que o texto diz ali no versículo 4. Sabemos, irmãos, atenção, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo pregou o evangelho para aquele pessoal. E aquele pessoal não somente ouviu aquela palavra, não somente ouviu o evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, mas aquela mensagem ela veio carregada com o poder de Deus que abriu o coração dos tessalonicenses e infundiu em seus corações e mentes uma tremenda convicção, não só de pecado, mas uma tremenda convicção em relação à obra de Cristo em favor deles, e eles creram. Então, o apóstolo Paulo ele está afirmando aqui que a fé dos tessalonicenses era uma fé genuína. Eles criam para valer em Cristo. Não é uma fé na fé, não é uma fé que se baseia nas propostas que temos em nossa sociedade, não é uma crendice, não é um pensamento positivo, não é um otimismo, é uma fé, é uma convicção na pessoa e obra de Cristo Jesus. É uma fé genuína, é uma fé verdadeira. E, portanto, por ser uma fé de proveniência, de origem em Deus e produzida por Deus, ela naturalmente produz frutos. É uma fé, como o próprio apóstolo Paulo reconheceu, é uma fé operosa, não é uma fé morta. Então, o apóstolo Paulo, ele está contente, ele está agradado com as demonstrações da operosidade da fé dos tessalonicenses. Quais eram os efeitos dessa fé na vida deles? O texto continua e o texto vai nos indicar quais eram os efeitos dessa fé que deixam bem claro, bem evidente de que essa fé realmente era uma fé no poder de Deus, era uma fé que tinha origem no Senhor. O texto diz, ali no versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. O contexto não era um contexto favorável. Pelo contrário, eles estavam inseridos num contexto hostil e, ainda que eles estivessem neste cenário, inseridos nesse contexto, eles ainda assim se tornaram imitadores de Paulo e de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele faz menção àquele cenário de sofrimento no qual os tessalonicenses estavam inseridos, ele também estava indicando qual é o tipo de imitação que os tessalonicenses estavam praticando. Eles estavam praticando uma
imitação ao Senhor, ao apóstolo Paulo e a Jesus, como o próprio texto diz, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. De que forma? Sendo fiéis e perseverantes, mesmo em meio a sofrimentos. O sofrimento poderia ser um obstáculo para a caminhada, para a perseverança, para o progresso do Evangelho. O sofrimento poderia inibir a igreja. O sofrimento poderia ser, digamos assim, algo que colocaria aquele povo num estado de apatia, de apavoramento, de acovardamento. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que, apesar de muito sofrimento, eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, isso nos remete às experiências pelas quais o apóstolo Paulo passava. O apóstolo Paulo, sempre que estava no processo de proclamação do Evangelho, ele passava por duros sofrimentos. Ele sabia que onde quer que ele entrasse, ele iria enfrentar fortes oposições e ameaças de morte. Veja, ameaças reais de morte. E ainda assim, ele perseverava diante dessas ameaças. E o que dizer do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2. Então, o sofrimento, as adversidades, as provações, as oposições, a hostilidade, a ameaça de morte era algo que compunha o cenário da vida cristã. Só que eles receberam a palavra de Deus com a alegria que vem do Espírito Santo e por isso eles perseveravam. E perseveravam juntos. O apóstolo Paulo ele não está se dirigindo a um indivíduo que creu em Jesus. Ele está se dirigindo aos indivíduos que compunham a igreja de Tessalônica. Ele está se dirigindo ao povo de Deus em Tessalônica. E ele está afirmando que esse povo, apesar das grandes tribulações, dos grandes sofrimentos de então, eles recebiam a palavra do Senhor com alegria que vem do Espírito Santo. Então, um efeito da fé genuína dos tessalonicenses era a imitação do seu discipulador, do seu plantador, Paulo, e do Senhor Jesus. Mas há um outro efeito da fé. Veja só o que diz ali o texto a partir do versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Olha só que coisa interessante, queridos. Os tessalonicenses, eles estavam perseverando na fé. E essa perseverança repercutiu não só na sociedade tessalonicense, mas em sociedades vizinhas, na Macedônia, na Caia. É isso mesmo. Por quê? Olha só o que diz o versículo 8. Porque partindo de vocês, dos tessalonicenses, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. É um povo que persevera no sofrimento. É um povo que progride na oposição. É um povo que avança em meio à hostilidade e ameaça de morte. Essa postura é efeito de uma fé genuína. E essa fé genuína, ela repercute. Os tessalonicenses, pela atitude que estavam adotando, se tornaram modelo para as igrejas da Macedônia, para as igrejas da Acaia. Por quê? Porque partindo do pessoal de Tessalônica, propagou-se a mensagem do Senhor. Um efeito da fé genuína é a propagação da mensagem do Evangelho, mesmo em tempos de ameaça à nossa própria vida. O que a gente pode aprender de um texto como esse?
A gente pode aprender aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que, digamos assim, provoca, metaforicamente falando, um sorriso nos lábios do Senhor, que é a fé operosa, uma fé que produz efeitos, uma fé que é imitadora do Senhor Jesus, uma fé que é modelo para aqueles que estão à volta, porque a partir dela se propaga a mensagem do Senhor. Nós podemos aprender, em primeiro lugar, que a fé vem pelo ouvir. O texto diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Não chegou somente em palavra, teve palavra. E essa palavra foi ouvida. Não é? Agora, que palavra foi essa? O Evangelho. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Então, os Tessalonicenses, eles não ouviram apenas eles não ouviram uma coisa qualquer, uma mensagem qualquer. Eles ouviram a mensagem do Evangelho. Então, nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir pela mensagem do Evangelho, e esse Evangelho gera um povo. Vocês sabem. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês. Vocês sabem como procedemos entre vocês. De fato, vocês se tornaram. Assim, tornaram-se modelo. Perceberam? O apóstolo Paulo ele sempre usa o pronome no plural. E com isso ele indica que o Evangelho gera um povo com uma fé genuína, cujo efeito repercute. O povo se torna imitador do Senhor Jesus e modelo para outros, porque a sua fé repercute. E essa fé que repercute agrada ao Senhor. Como então, a partir desses aprendizados, a partir dessas lições que podemos extrair desse texto, podemos dar passos para agradar ao Senhor? Bem, se a fé vem pelo ouvir, então ouça. Ouça. Né? Agora, você não deve ouvir qualquer coisa, porque é verdade. Muitos têm fé, e a sua fé é construída a partir de várias informações que são recebidas. Mas só há uma fé genuína, e a sua fonte geradora é o Evangelho. Então, se a fé vem pelo ouvir, então ouça. Mas vem pelo ouvir o quê? O Evangelho. Então, ouça o Evangelho, exponha-se ao Evangelho, exponha-se à mensagem da graça de Jesus, fique exposto à mensagem da graça, da misericórdia, à mensagem da salvação. Isso vai demandar envolvimento, comprometimento com aquela que foi levantada para proclamar essa mensagem, que é a Igreja de Cristo Jesus. Se o Evangelho gera um povo, então é esperado que aqueles que creram se envolvam com o povo gerado por Deus, que é a Igreja. Então, se quer agradar a Deus, se envolva com a Igreja, viva a vida da Igreja, sirva aos irmãos, disponha-se a ser um instrumento do Senhor para o crescimento dos outros. Olha, nós aprendemos nesse texto que a fé genuína repercute não só no contexto onde nós nos encontramos, mas em contextos além das nossas fronteiras. Então, se a fé vem pelo ouvir, ouça. Ouça o quê? Ouça o Evangelho, que gera o quê? Um povo com o qual você deve se comprometer. E esse povo cuja fé é genuína repercute aqui e fora daqui, então para que ela repercuta assim, nós precisamos comunicar
nós precisamos compartilhar, nós precisamos viver uma vida intencionalmente evangelística, uma vida intencionalmente proclamadora, missionária. Isso agrada ao Senhor. Veja, como dissemos, a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por bons exemplos. Bons exemplos são bem-vindos, são louváveis, mas eles não produzem fé. O que produz fé é ouvir o Evangelho que, ao chegar com o poder do Espírito Santo, gera profunda convicção. Então, ouça o Evangelho, comprometa-se com o povo de Deus, viva os efeitos da fé genuína, que é a sua repercussão por meio da nossa vida proclamadora, da nossa vida missionária. Em último lugar, se você sabe que é isso que Deus aprova, se você sabe que é com isso que Deus se agrada, então por que você não vai se envolver? Então envolva-se. Envolva-se com aquilo que você já sabe que agrada ao Senhor. Olha, quando eu era criança, eu sabia algumas coisas, alguns gestos, algumas ações que, se eu as fizesse, se eu as praticasse, o meu pai ficaria feliz, ficaria contente, ficaria agradado. Você acha que eu não as praticava? É claro que sim. É claro que sim. Se eu sabia que aquilo iria agradar ao meu pai, era aquilo que eu ia fazer, e era aquilo que eu fazia. Da mesma forma, se você sabe que fazer algo agrada ao Senhor, por que você não vai fazê-lo? Então, faça. Certamente, você, na sua experiência, já agradou alguém. E ao agradar essa pessoa, você arrancou dela um sorriso. Quer arrancar um sorriso de Deus? Olhe para Tessalonicenses e veja a operosidade da fé. Essa fé operante é a fé que agrada ao Senhor. A fé que lhe arranca um largo sorriso. Que você, eu, todos nós, vivamos uma fé operante, porque ela é a fé genuína. E tenhamos a certeza de que com isso Deus se agradará. Que Deus te abençoe e tenha um excelente 2021. Para a glória do Senhor, para o agrado dele. Grande abraço, Deus abençoe a todos.